Tá. Ok. Olá, boa tarde. Começar agradecendo é sempre importante. Agora agradecer quando a gente não teve férias ainda, né, Cris? Mas, gente, é um prazer estar aqui, né? Faço minhas as palavras da Lin. Estava ali agora há pouco tricotando com o Edivaldo, então é uma alegria estar aqui. De manhã foi uma alegria, né? Eu vi a professora Maria Cândida e muito do que a Maria Cândida falou eu vou recuperar. E, enfim, vamos nessa, vamos começar. Já recebi um toque que eu preciso descrever mais as imagens, né? Até porque as pessoas que estão no auditório lá embaixo. Mas eu tenho aprendido a fazer isso porque cada vez mais a gente tem mais alunos cegos, né? Na universidade, e a gente está também pesquisando aí acessibilidade. E são aprendizagens que a própria sociedade contemporânea, né, nos convoca. Então, eu escolhi, né, para falar com vocês, eu trouxe um pouco resultados e algumas inquietações da minha atual pesquisa, né? E a gente está pensando a educação na interface cidade-ciberespaço na era da mobilidade e na cibercultura. De onde vem esse título, né? Então, falar de cultura lúdica e cultura digital, qual que relação é essa e efetivamente o que é a cultura digital? O que é a cibercultura? Para alguns, cibercultura é algo de ficção científica, né? Algo que está completamente fora do seu cotidiano, do meu cotidiano ou do nosso cotidiano, ou simplesmente produções que acontecem na mediação com a internet, no ciberespaço. Durante o primeiro momento da internet, e no Brasil a gente só pode efetivamente falar de cultura digital pós o advento da web, tá? Claro que a gente tinha internet antes da www, mas pouca gente realmente tinha acesso a essa internet, né? Fora os militares e os universitários, as outras pessoas não tinham acesso à internet. Mas se a gente fizer uma revisão na literatura, a gente vai perceber que no quadro teórico de 10 anos atrás, cibercultura era a cultura do ciberespaço. Como cultura é toda a produção humana legitimada por grupos, ou seja, tudo que nós produzimos e legitimamos em relação aos modos, aos meios de produção, aos processos de subjetivação, a gente pode entender tudo isso como cultura. Então, o que seria, então, a cibercultura? Seria toda a produção cultural, né, que acontece na mediação do ciberespaço. Ciberespaço é mais que internet, tá? Internet, o Pierre Levy já explicou isso pra gente. Internet é toda a infraestrutura computacional, tecnológica, informática, telemática, ou seja, um mix de telecomunicações com informática, tudo isso é internet. Mas quando nós, seres humanos, habitamos essa internet, produzindo conhecimento, produzindo informação, quando a gente se comunica com o outro, quando a gente compartilha informação, produz conhecimento, materializa isso em várias linguagens, som, texto, imagem, quando a gente mistura tudo isso, quando a gente hipertextualiza, a gente está diante do ciberespaço, que é essa relação híbrida entre seres humanos e os objetos técnicos mediados pela tecnologia digital. Esta seria uma definição antiga. Por quê? Porque no primeiro momento, para acessar esse tal ciberespaço, eu necessariamente tinha que condicionar o meu corpo a um desktop. Então, se a gente entende o desktop como mesa de trabalho e também como aquele computador em cima da mesa de trabalho, meu corpo estava completamente condicionado ao móvel e ao equipamento e, consequentemente, ao ponto que liga tudo isso à tal internet, ao tal ciberespaço. Então, vivemos, né, durante muito tempo com esse processo de corpo condicionado. E muita gente, inclusive, usava, né, a seguinte expressão: uma coisa é o que eu faço no mundo virtual, outra coisa é o que eu faço no mundo real. E o real seria o quê? Os espaços presenciais, a própria cidade, as coisas. Mas uma vez que a gente se liberta do móvel
e do computador em cima desse móvel e dessa internet também acessada por um ponto desse conjunto de coisas, a nossa relação com a cidade, com as coisas, com a internet se modifica. Por isso que nesse momento nós vivemos a cibercultura da era da mobilidade. O computador e a internet estão nas palmas de nossas mãos. Com isso, o nosso corpo já tem uma outra liberdade, um outro fluxo com a cidade. Mas o que é que isso tem a ver com a formação de professores, com a aprendizagem nas escolas, nas empresas? Ou seja, o que é que isso tem a ver com a educação nos espaços multirreferenciais de aprendizagem? Porque onde tem gente ensinando e gente aprendendo, tem educação acontecendo. Como é que isso tem mexido com a nossa pesquisa? Então a gente tem preferido, conceituar, em poucas palavras, que a cibercultura é a cultura do nosso tempo, é a cultura contemporânea, não é um subconjunto, um substrato, porque o digital em rede está para a sociedade contemporânea como a máquina a vapor esteve para a sociedade industrial e como a máquina eletroeletrônica esteve também nessa segundo momento da sociedade industrial. De um jeito mais protagonista ou não, estamos todos envolvidos com esse mundo mediado pelo digital em rede, para além do desktop. Então a cibercultura é toda essa produção de conhecimento, de informação, produção e circulação de conhecimento, informações em várias linguagens, nesse espaço intertício entre a cidade, o ciberespaço e as coisas, tá? Então os objetos estão cada vez mais se comunicando com a internet. Bom, e aí, como mobilidade é a palavra, chave, vamos dizer assim, uma das palavras-chave dessa cultura contemporânea, é interessante aqui a gente recupera um pouco o André Lemos, onde ele vai dizer que a mobilidade sempre existiu, Então, desde o momento que a gente aprendeu que a gente podia se movimentar pelo território para além das nossas pernas, desde o momento que a humanidade inventou a roda e, consequentemente, todos os outros meios de transporte, a gente tem mobilidade física, espacial no território. Mobilidade cognitiva, Eu estou falando aqui, eu estou vendo que tem gente dormindo, tem gente ligado, tem gente pensando no beijo que deu ontem, o que vai dar daqui a pouco, Ainda bem, professor que acha que tem audiência está completamente fora, porque ninguém tem audiência, porque a nossa mente não tem limite, ainda bem, Essa foto aqui eu tirei no metrô, e essa senhora, ela está segurando um DS, Quem tem filho aqui, pequeno, adolescente, alunos, sabe que o DS é um jogo móvel, Um joguinho na palma da mão, Cris? E esse jogo, ele é um jogo em rede, ou seja, eu posso jogar sozinha com o software que está instalado nele, ou eu posso jogar com outras pessoas que estão em outros espaços-tempos, Então não é um jogo à distância, é um jogo em rede, porque as pessoas estão geograficamente distantes, mas não estão distantes porque elas estão conectadas pelo digital. Então essa senhora está aqui, jogando, enquanto o seu maridão está lá pensando, sabe em quê, Na vizinha, em qualquer outra coisa. A mobilidade sempre existiu, principalmente em relação ao quesito portabilidade. Então, nessa foto aqui do meio, tem uma pessoa lendo um livro, Então, os materiais impressos, o próprio material didático clássico, ele já permite, a mobilidade permite que a gente saia com ele por aí e que a gente possa acessar o conteúdo. Só que portabilidade é muito pouco para pensar a mobilidade em nosso tempo. Não basta ter o suporte, não basta ter o suporte, a mídia e a linguagem. Porque o que vale é que a gente ter o suporte, a mídia e as linguagens, mas mais que ter, o grande barato é poder compartilhar em rede com o outro. Então, falar em mobilidade na cibercultura é muito mais que falar de portabilidade. É falar de convergência de mídias, tá? Então, se alguém aqui perde um celular hoje, você não perdeu só um telefone. Você perdeu sua câmera fotográfica, sua filmadora, seu bloco de notas, seu gravador de áudio, seu computador, sua agenda,
Claro que os dados a gente guarda tudo nas nuvens e consegue recuperar tendo um outro aparelho, mas em nenhum outro momento histórico tivemos acesso à convergência de linguagens e mídias na palma da nossa mão. Então, por mais baratinho que seja um telefone, a gente consegue fotografar, filmar e escrever. No Rio de Janeiro, tem uma lei municipal muito problemática, que é a lei que proíbe o celular na escola, né? Inclusive, na eleição retrasada, a vereadora que fez essa lei, no minutinho que ela tinha na TV, ela só dizia isso: eu criei a lei contra o celular na escola. Como assim? Como fazer com que um artefato cultural do nosso tempo não entre na escola? E por que não, nós professores, né? Por que a gente não usa esse artefato cultural para produzir textos? Então, o grande papel, né, eu acho o maior papel do professor é ampliar repertórios culturais, é permitir, fazer mediações de mais e melhores autorias. Então, ler e escrever é a bandeira, né, de todos nós. Quanto mais leitura e escrita, utilizando e articulando linguagens e mídias, melhor. Então, se eu posso fazer um ensaio fotográfico, se a partir dessas imagens eu posso produzir gêneros textuais variados, como que esse artefato cultural do nosso tempo pode ser nocivo ao currículo? Então, essas questões que atravessam a cultura e que muitas vezes chegam na escola de um jeito equivocado, a gente tem que pensar sobre isso, até para não, né, se deixar levar pela ignorância. Então, aqui, né, a gente tem a convergência, que é um conceito importantíssimo. Convergência é quando a gente consegue articular no mesmo suporte várias mídias e linguagens. A gente também precisa entender que a conectividade é fundamental. Não há, a gente pode, claro, com um computador num laboratório de informática sem internet, ou com dispositivos móveis sem internet, a gente já pode fazer muita coisa com isso. Porque o computador não é uma ferramenta, não é uma extensão do músculo. Computador, internet, dispositivos móveis são máquinas semânticas. Máquinas que produzem signos, produzem linguagem. Então, mesmo sem conectividade, a gente já consegue fazer muita coisa. Mas uma vez que a gente tem a conexão, a gente pode fazer isso em rede, com outras pessoas, com outros alunos, com outras turmas, e isso vai dar uma dimensão muito diferenciada aos processos educacionais. Em vez de trabalhar apenas com o autoestudo e com a produção individual, a gente pode trabalhar com o outro. E isso, todos os clássicos mais arejados da educação sempre trazem o outro como uma dimensão fundamental. Do Vygotsky ao Paulo Freire, o trabalhar junto, trabalhar com o outro, está aí, né? Então, como que o digital em rede e a cultura lúdica podem potencializar todas essas referências que a gente já conhece bastante? Bom, o nosso grupo de pesquisa, que é o Docência e Cibercultura, ele trabalha num movimento diferenciado, né? O meu grupo não é o único grupo que trabalha nesse viés, mas eu faço questão de frisar isso. Nós não estudamos o potencial do digital para aplicar a processos de ensino ou a produção de conteúdos. A gente faz isso de um outro jeito, né? A gente tem uma preocupação de estudar a cultura. Como que os praticantes culturais, nós todos, crianças, jovens, adultos, terceira idade, como que os praticantes culturais vêm utilizando o digital em rede na sua vida cotidiana, produzindo seus processos de subjetividade e subjetivação. A partir da compreensão dos usos, a gente se inspira para pensar práticas pedagógicas. Então, essa imagem aqui, esse texto é um texto analítico, né, de um texto que eu escrevi. Todo mundo, pela mídia massiva, acompanhou a tragédia, né, que aconteceu há 2 anos na Serra, né, do Rio de Janeiro, e o espaço físico não era acessível. Quem estava lá não podia sair, quem estava fora não conseguia entrar. Os praticantes culturais, com seus dispositivos móveis, produziram muitas imagens, inclusive alimentando a mídia massiva, né? As grandes agências de notícias, a TV. Eu recortei esse exemplo só para mostrar para vocês a questão da dimensão da assinatura.
Então esse morador chamado Rodrigo, ele fez um vídeo caseiro com sua câmera fotográfica, ele fotografou, né, as imagens da cidade, colocou no YouTube, mas ele não simplesmente fez a difusão da informação, como os meios massivos fazem. Ele produziu, né, um artefato cultural, um vídeo, e ele deixou claro: façam contato comigo. Deixou o e-mail dele para que outras pessoas pudessem também compartilhar o seu olhar sobre a tragédia, para que, de repente, né, em rede, aquelas pessoas pudessem ajudar os órgãos públicos, enfim. Em que esse artefato chama a nossa atenção? O YouTube, por exemplo, né, que durante muito tempo era um repositório de vídeos, repositório no sentido de guardar um conteúdo, e nós, professores, num primeiro momento da internet, os usos que fazíamos da internet eu digo que eram usos de saqueamento. Eu ia na internet, buscava o conteúdo e levava para a minha sala de aula. A internet não era o lugar do encontro, do estar junto, do produzir conhecimento colaborativamente. Era um lugar onde eu buscava informação. E quantos de nós, né, em algum momento, né, não dissemos: na internet não tem nada que preste, né? Ou na internet não tem nada que eu procuro? Porque durante muito tempo nós não nos autorizávamos a produzir conteúdos, né? E a gente a gente sempre procura e só acha aquilo que o nosso repertório traz, né? Se a gente amplia o repertório, inclusive produzindo conteúdo e co-criando conteúdo, claro que a gente vai achar muito mais informações e tecer mais redes. Mas esse exemplo é só para dizer que o que está na palma da mão é muito mais do que um meio de informação. É um meio de comunicação efetivamente, né? O Pierre Levy, ele traz um conceito bem interessante de comunicação, que ele vai dizer que comunicar não é enviar e receber mensagens. Esta é a condição física da mediação, né, da comunicação. Comunicar é partilhar sentidos. E eu ainda acrescento, é compartilhar sentidos. É produzir sentidos juntos. Então é desse lugar que a gente entende a cultura digital, e a cultura digital atravessando as diversas redes educativas, sobretudo as escolas. Bom, e como fica então a pesquisa e a prática pedagógica nesse cenário rapidamente aqui, né, mapeado? Tem muita coisa, óbvio, né? Mas como é que fica então a pesquisa e a prática pedagógica? Bom, a gente sempre começa uma pesquisa a partir dos achados da pesquisa anterior. Então eu defendi minha tese aqui na FACED em 2005, já morava no Rio de Janeiro. Em 2006 eu fiz concurso, entrei na universidade, e a primeira pesquisa que eu fiz, já como doutora, com a agência, né, com fomento, o dilema da pesquisa, o problema, né, a questão, apareceu na minha sala de aula. Estava na UERJ, dando aula de informática na educação, no curso de pedagogia presencial, e uma aluna minha, professora da rede, chegou com um laptop, com conexão, jogou assim o computador em cima da mesa e falou assim: professor, o que é que eu faço com essa caixa vazia? E eu só faltei dar um treco. Porque essa minha aluna tem menos de 30 anos, logo, teoricamente, ela está, né, mais inserida na sociedade digital, e ela me diz que ali era uma caixa vazia. O que é que eu vou fazer com essa caixa vazia? Se não tivesse internet, jamais podia ser caixa e vazia, porque com o computador a gente pode produzir, como eu falei, vários signos, textos, música, vários... função social da língua, podíamos fazer várias coisas, né? Poesias, projetos, jornal, escrever livros, fazer histórias. Mas com a internet eu posso fazer muito mais. Então eu quis estudar, naquele momento, 2006, quais os usos que os professores da rede faziam dos seus computadores móveis, uma vez que todo mundo que tinha matrícula recebeu do governo um laptop. E eu fiz essa pesquisa, uma pesquisa exploratória, numa capilaridade boa, porque como eu trabalho também no curso de pedagogia à distância, eu elaborei um instrumento de coleta e fiz
com a parceria das minhas alunas e tutoras, a gente foi em 8 municípios e aplicamos esse instrumento com alguns professores. Em síntese, a gente chegou à seguinte constatação: os computadores móveis não estavam sendo usados em sua mobilidade, eles estavam sendo usados como desktops, muitos a bateria já tinha acabado, mas a gente encontrou dados interessantes. O computador entrou como instrumento cultural e promoveu, inclusive, a inclusão digital de algumas famílias. Os filhos e netos usavam muito mais o computador que os professores. Tá? E a gente percebeu que os professores usavam basicamente o e-mail, que é a primeira interface de comunicação da Web 1. Alguns tinham Orkut, tá? Mas quase ninguém usava isso em sala de aula, né? E os usos, basicamente, eles estavam restritos ao saquear, a buscar o conteúdo da internet e levar para a sala de aula. Encontramos também algumas pessoas que usavam WebQuest, que é uma metodologia bem conhecida, mas bem naquela primeira fase da instrução programada. Eu tenho lá os problemas, né, as questões, navego em alguns links e produzo em loco e depois eu levo o resultado para a internet em forma de site, mas a internet não era o lugar do encontro. Bom, diante disso, diante dessa constatação, a pesquisa rodou e a gente também na sala de aula, agora em didática, e a gente constatou que a grande maioria dos nossos alunos na UERJ, e na UERJ a gente trabalha com o público classe C, D, tá? Em algum momento no matutino tem classe B, mas aí a gente percebe o seguinte: quase todo mundo tem celular, smartphone ou tablet. O Brasil mudou muito nos últimos 10 anos, né? Então a gente consegue comprar um dispositivo móvel dividido em 10 vezes sem juros. Fora isso, algumas políticas como essa do governo, né, de dar o laptop. Então a gente percebe, na minha realidade lá no Rio de Janeiro, que as alunas têm dispositivos móveis. Mas eu percebi, em 3 semestres dando aula de didática, que as nossas alunas não conhecem o Rio de Janeiro. Muitas afirmavam: eu nunca fui no Jardim Botânico. Como assim? Como você tem 20 anos? Nunca foi no Jardim Botânico? Não. Não paga nada para entrar. Centro Cultural Banco do Brasil, não paga nada para entrar. A cada dois meses tem uma exposição nova, tem oficinas. Muita gente que mora em Madureira nunca foi no samba, né, na Portela. Quando a gente entra na UERJ, à direita tem uma galeria, que é a Galeria Cândido Portinari, que a cada 2 meses tem exposições novas. Como a gente tem um curso de arte, os professores são artistas famosos que expõem fora do Brasil, a galeria bomba. Muita gente nunca entrou na galeria de arte. Como então ampliar a noção de sala de aula? E aí a gente pensou numa metodologia de formação de professores para trabalhar a cidade como espaços multirreferenciais e os dispositivos móveis como máquinas, como interfaces de produção de sentidos e significados. Como é que isso aconteceu? Vou falar rapidinho que meu tempo já acabou. Então a gente trabalha com a epistemologia da multirreferencialidade, tá? Multirreferencialidade aqui, né, em Salvador, quem é aqui da FACED tem acesso a um quadro teórico, né? Jacques Ardoano é a principal referência. O Ardoano vai dizer que a multirreferencialidade, ela extrapola a dimensão da disciplina, ou seja, do conhecimento científico, uma vez que disciplina é toda a área do conhecimento científico organizada, né, o ensino de uma ciência, ou área do conhecimento organizado, como ir além disso, né? Como aprender com os saberes dos cotidianos, os saberes culturais, como articular saberes. Então a gente trabalha com a epistemologia da multirreferencialidade e com o método da pesquisa-formação. Então a gente pesquisa com os professores, formando e se formando. Pesquisa-formação é mais que pesquisação, no sentido de que pesquisação é um método para as áreas, né, das ciências humanas em geral, e a pesquisa-formação tem essa intencionalidade de trabalhar com a própria formação de quem pesquisa e de quem pesquisa junto.
porque o pesquisado pesquisa também. E aí o nosso desafio é articular professores da escola básica e a pós-graduação estrito sensu, tentando trabalhar em rede, articulando a cidade, a universidade, as escolas, e articulando a discussão em espaços presenciais e online. Então aqui é a equipe desse projeto. Então eu trabalhei junto com a Aline Weber, que foi a minha orientanda de mestrado, e com a Kênia, que é orientando a iniciação científica, trabalhamos juntas nessa pesquisa. Elas estavam na sala de aula comigo. A Kênia foi aluna de didática e no semestre da pesquisa ela foi bolsista, então ela teve um outro olhar no ensino da didática, né? E a gente trabalhou produzindo o que o Roberto Macedo vai chamar de atos de currículo. Então, atos de currículo para nós são dispositivos, no sentido do Arduino, meios materiais e ou intelectuais que a gente cria, tá? Para ir ao encontro do objeto. Então, quando a Maria Cândida de manhã falou da metodologia aberta, que é o campo e a problemática que pede o método, nenhuma pesquisa-formação é igual à outra. A gente compartilha um quadro teórico epistemológico, mas os dispositivos, eles são acionados sempre a partir da problemática e da relação com os praticantes culturais em loco. Então, cada dissertação e tese tem uma metodologia diferente, porque nenhuma é igual. Então, a gente trabalhou com a articulação de alguns espaços, e então a gente fez o seguinte: a gente tinha aula no laboratório de informática, e a gente saiu com nossas alunas pelo Rio de Janeiro, né? E quem fazia a interface entre o ciberespaço através das redes sociais? Então a gente trabalhou com a noção de softwares de mobilidade. Então a gente escolheu basicamente Facebook e Twitter, e as nossas alunas relatavam essa vivência na cidade, escrevendo narrativas e fazendo imagens. Então a gente criou um espaço no Facebook chamado Cidade Educa UERJ, aberto, qualquer um pode entrar, e as nossas alunas escreviam narrativas da formação. Escreviam, fotografavam, e a gente ia ali fazendo as mediações. A gente trabalhou também com o ambiente Moodle. Então, como eu trabalhei em coautoria com a Aline, a gente fez uma coisa muito interessante que a gente tem que escrever sobre isso, que foi a orientação online. Então a Aline ficava com o grupo na quinta-feira, então ela ficava com o grupo, ou na UERJ, ou em qualquer lugar da cidade, e quando ela voltava, ou em trânsito, ela escrevia como foi a atividade. Eu entrava e orientava a partir da narrativa dela, e a gente compartilhava o que eram as nossas aulas. Eu fiquei com o Didatiquês. Então de manhã teve uma professora, Didatiquês no melhor sentido, porque eu estava falando para a Cristina, que é a professora de manhã, que fez um relato sobre didática, ela está aqui, que ela falou assim: todo mundo quer que a gente ensine a fazer plano de aula. Eu até provoquei Cris, eu falei: quem disse que não tem que ensinar? Claro que a gente tem que ensinar a fazer plano de aula. Gente, a técnica só potencializa a autoria. A gente tem que ensinar a fazer plano de aula, escrever projetos, a gente tem que discutir como produzir conteúdo, discutir toda a problemática desse conteúdo, produzir o conteúdo criticar os conteúdos que chegam nas escolas pelas secretarias. A gente tem que discutir avaliação, planejamento, história da didática, didática em questão, didática contemporânea, didática no ciberespaço. Cada vez mais tem campo de trabalho para nós educadores no ciberespaço, né? Então tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. E se não tem tanta coisa boa, é porque de repente a gente não está trabalhando direito. E infelizmente os currículos de formação de professores ainda concebem apenas a escola como o único locus de ensinar e aprender. E a escola lá do século XIX, muitas vezes, né? Enfim, passa isso atrás. Então aqui, pena que desfocou, aqui nesse slide a gente tem um grande achado da pesquisa. A gente conseguiu pensar que cada vez mais formação é experiência. Então, pela vivência na cidade, nos equipamentos da UERJ, a gente percebeu e dialogamos cada vez mais com autores que discutem experiência. Então a gente recuperou John Dewey, trabalhamos com La Roça, Christine Jossot,
o próprio Paulo Freire, onde eles afirmam que pensar sobre as experiências é extremamente formativo. Então, fizemos uma visita, por exemplo, no Oi Futuro, onde a gente teve a sorte, naquele momento, de interagir com arte digital. Ou seja, a arte digital não é arte para assistir ou para contemplar, né? A arte só acontece, só flui quando a gente interage fisicamente com o objeto. Então a gente teve uma vivência corporal muito interessante. Então, voltando para casa, né? Ou voltando para a sala de aula, ou no ônibus, ou em casa, refletir sobre isso, narrar os dilemas, narrar as estranhezas. Isso tudo gerou um fluxo de informação para a gente continuar discutindo sobre isso, pensando a formação, o limite da universidade, dos currículos e a potência disso tudo. Então a gente, nessa primeira imagem aqui da esquerda, as alunas já questionaram como os tablets presos na mesa. Por que o Oi Futuro não disponibiliza os tablets, não arruma outro jeito de controlar? Porque o tablet na mesa não tem sentido, perde a potência da mobilidade, da conectividade, inclusive. Pode avançar. E aí, gente, aqui são outras imagens, né, da escola. Essa foto aqui é muito interessante. Essa moça é minha bolsista de C, a Marta, ela tem 50 anos de idade. E ela foi estudar pedagogia depois que formou os filhos. E ela, enfim, é bolsista de C, com várias questões. E o desenvolvimento da Marta tem sido muito bonito, muito interessante. Aqui é filho de alguém. Então a gente percebeu que nas andanças pela cidade, outras pessoas, outras redes foram, né, sendo tecidas e articuladas. E aí, essa é uma tela do nosso ambiente online Moodle, que é aberto. A gente tem um site, quer dizer, não é um site, é um ambiente online aberto, chamado docenciaonline.com. Nesse espaço tem todos os conteúdos que a gente produz, aulas, artigos, projetos pedagógicos, tudo aberto. Qualquer pessoa pode entrar, pegar a informação, remixar, né? E esse é o espaço da disciplina, onde a gente discutiu os saberes didáticos. Ok, já estou terminando. Para finalizar, tem as alunas, elas no início estranharam a experiência, mas elas adoraram no final das contas. Só que aquela questão da transposição didática imediata sempre acontece. Ou seja, professora, a gente está adorando sair, ver outras coisas. As alunas, gente, elas passaram, e aí já é achado da pesquisa, elas tinham dificuldade de narrar inicialmente. Depois, a gente analisava as narrativas, muitas narrativas parecem textos de curadoria. Então elas começaram a narrar atividades culturais em seus bairros, dando dica, compartilhando link, escrevendo mais livremente. Mas no início elas diziam assim: poxa, professora, que adianta a gente viver tudo isso se quando a gente for para a escola a gente não pode fazer isso com os nossos alunos? Essa imagem mostra que isso não é verdade. Esse professor aqui de mochila é professor da rede municipal do Rio de Janeiro, e aqui são alguns adolescentes, alunos desse professor de geografia, que estava num estudo de e-mail com seus alunos, né, do Fundamental 2, e essa de rosa é a Aline, né, a mestranda que também pesquisou nesse projeto. E a gente pôde compartilhar e trocar experiências. Então, a universidade tentando produzir coisas diferentes, mas a escola básica também produz, a gente sabe disso, e esse encontro foi muito rico, porque a gente aproveitou para dizer: tá vendo que vocês podem fazer isso em alguma brecha? Em algum momento a gente vai poder inovar também na escola básica, isso é fundamental. Então, formar o professor é o nosso grande desafio, né, sempre. O professor não é aquele que está do outro lado, mas é a gente que está aqui desse lado também, porque a pesquisa e formação trabalha sempre na interface. Bom, aqui uma narrativa de uma aluna, pode passar, né? A ideia do software de mobilidade é fundamental. Não adianta trabalhar com o suporte, com os dispositivos móveis, usando o software de desktop. E como as redes sociais são cada vez mais artefatos da nossa cultura, né? Cada vez mais nós, professores, estamos em rede, Edivaldo vai falar sobre isso daqui a pouco. Por que não
como diz o Nelson Preto, né? Por que não diminuir cada vez mais o mundo da escola do mundo da cultura, se a escola está inserida nisso tudo? Então, por que dizer não ao celular? Por que dizer não ao celular na sala de aula e não exatamente pensar em projetos utilizando o celular? Pode passar. Aqui é uma página do Facebook, do Cidade Educa UERJ. Pode passar. Bom, vou fechar com essa tela aqui, né? Que achados, né, foram estes desse momento da pesquisa? Então, a gente percebe que os dispositivos móveis são mais que dispositivos de visibilidade e controle. Tem muito controle na rede, sim, tá? Outro dia, uma amiga minha disse assim, de meia cuidado, você mostra muito que é feliz. E eu falei, me vigie, mas não me puna, né? Só para recuperar o mestre Foucault. Claro que tem controle, tá? Claro que as empresas, os chefes da gente, né? Mesmo não tendo chefe, sendo um colega, né, que está num cargo maior, tem vigilância sim. Só que mais que dispositivos de controle, esses dispositivos são dispositivos de autoria. E nós temos o livre-arbítrio para compartilhar o que a gente quer. Claro que eu vou compartilhar as produções da Nina Sofia. No meu Facebook agora tem o primeiro bilhetinho que ela escreveu para uma aluna ou para uma amiga, né? Claro que eu tenho uma filha linda, eu vou querer compartilhar com as pessoas, mas eu não preciso compartilhar tudo, né? Eu compartilho o que eu quero. O Facebook é meu, mas antes de ser um espaço privado, ele também é um espaço público, e eu tenho que ter essa dimensão. E essas questões, a contemporaneidade nos desafia a cada momento, né? Relação público-privado, sujeito-objeto, espaço formal e não formal, né? Na literatura tem lá, educação não formal. O que é isso aqui? O que é essa minha experiência? Essa minha experiência supera essa dicotomia formal ou não formal. Eu estou na universidade formando professores, mas a gente está além do que a universidade entende por formalidade, né? Entender que os espaços-tempos são multirreferenciais, então a gente pode ensinar e aprender em vários lugares e tempos que a gente pode engendrar. Entender que essas coisas todas são artefatos culturais de mediação. Mediação por quê? Porque quem faz a mediação é a linguagem. E o digital em rede produz várias linguagens. Articula e faz convergência. Entender tudo isso como incubadoras de textos, espaços formativos, de subjetivação e de trabalhar narrativas e imagens que nós produzimos com os nossos alunos como expressões de experiência, como personagens conceituais, ou seja, como elementos que a gente utiliza para contar outras histórias. Isso tudo em rede, numa memória coletiva. Agora é o último mesmo. Pode passar. Mais. Desafios do grupo nesse momento, né? A gente precisa atualizar e consolidar o método da ciberpesquisa formação. Então, esse ano, acho que a gente consegue compartilhar, né, um livro autoral sobre o método. Na verdade, eu atualizo o método da pesquisa formação, discutindo os desafios da cultura digital. Há, no meio da pesquisa, uma mania de netnografia mania, só porque pesquisa na internet está dizendo que é netnografia, e no fundo, esses métodos não ultrapassam o olhar, o analisar e o descrever. Quem pesquisa cibercultura tem que mergulhar, como diz a Nilda Alves, mergulhar com todos os sentidos. Se eu pesquiso o Facebook, eu tenho que facebookar. Se eu pesquiso blog, eu tenho que ser blogueiro. Eu não posso olhar para falar sem ter imersão, sem ter autoria, sem ter protagonismo. Então, a gente está pensando na pesquisa mais sobre um método imersivo mesmo, né? Trabalhar com a imersão, o hipertexto, a simulação, a interatividade como fundamentos de pesquisa. Bom, compreender a cultura contemporânea e complexidade, porque cada vez que alguém se conecta à internet, um fenômeno emerge, e a gente muitas vezes está na pesquisa, né? Linha, Divaldo, Cris, Menandro, muitas vezes Maria Cândida, a gente está pesquisando um fenômeno que não tem quadro teórico. E é a própria prática que vai nos levar à produção teórica e retornar para a prática. Habitar as redes em coautoria, formar e se formar e construir mais e melhores currículos.
Tudo isso nos convida a novos e outros desafios éticos, estéticos e também políticos, uma vez que as políticas públicas querem muito mais que a gente execute, né, pacotes prontos do que a gente produza nossos próprios atos de currículo. Então, vou ficando por aqui, desculpem